É noite em 1992 e um barco de brinquedo emerge da piscina. Ao ouvir o estranho barulho, a filha do proprietário, Rebecca, acorda na casa. Ela espia pela janela e percebe o barco, então a garota vai até o quarto do irmão dizendo que encontrou o barco de brinquedo perdido. Acontece que o menino está sofrendo de algum tipo de doença que o deixou muito fraco. No entanto, Rebecca promete que devolverá o brinquedo a ele. Depois de localizar o barco de brinquedo, ela pega uma rede de malha grande e tenta recuperá-lo. Mas a tarefa se mostra um pouco difícil, pois o brinquedo continua escapando e ela não percebe que chegou à borda da piscina. Então, de repente, uma força externa a puxa para dentro da água. Enquanto se esforça para respirar, ela percebe que sua mãe está do lado de fora da piscina. Mas quando ela finalmente chega à superfície, não há ninguém ao redor da piscina. Rebecca fica aterrorizada com o incidente e tenta ir embora, mas nesse momento o assustador barco de brinquedo aparece. Mais uma vez, ele chama sua atenção e ela decide recuperá-lo de uma vez por todas. Infelizmente, quando ela o alcança, algo a puxa para debaixo d'água. Rebecca pede desesperadamente por ajuda, mas ninguém intervém, o que leva ao seu trágico fim. No presente, somos apresentados à família Valers, composta pelos pais Ray e Eve e pelos filhos Izzy e Elliot. Ficamos sabendo que Ray já foi jogador profissional de beisebol, mas se aposentou por motivo de doença. Ele tem dificuldade para andar e usa uma muleta. Atualmente, eles estão procurando uma nova casa em uma cidade tranquila do subúrbio. Sua agente imobiliária, Kai, mostra-lhes uma bela casa para alugar, mas a família não parece estar muito atraída. Mais tarde, enquanto caminhavam pela vizinhança, o olhar de Ray recaiu sobre uma grande casa que havia sido colocada à venda. Os Valers decidem então dar uma olhada. Kai explica que sabia da existência dessa casa, mas não achava que ela correspondia às necessidades deles. Além disso, ela não está para alugar, mas totalmente à venda. Além disso, ela revela que a casa teve apenas um proprietário nas últimas décadas. Eve gosta do lugar porque é barato e espaçoso. A escola onde ela trabalhará também fica perto, o que é um ponto a seu favor. Do lado de fora, vemos Ray olhando para uma piscina espaçosa que, no momento, está coberta. Ray caminha um pouco ao redor da piscina e, quando vê uma bola de beisebol acima da cobertura, decide pegá-la. Mas então ela cai na água. Ray tenta sair, mas se enreda ainda mais nos cobertores enquanto se imagina jogando beisebol profissional novamente. Momentos depois, Ray consegue, de alguma forma, sair da piscina. Sua família também corre para o local, e aqui já sabemos que se trata da mesma piscina assombrada da cena anterior. No dia seguinte, Ray vai ao hospital para um check-up de rotina. Depois de fazer alguns exames, seu terapeuta sugere que ele investigue melhor o diagnóstico para obter melhores resultados. Acontece que Ray sofre de uma doença que prejudica as funções corporais, como movimento e fala, tornando as atividades diárias muito difíceis. O terapeuta aconselha Ray a fazer exercícios leves, como natação, pois isso pode melhorar a memória muscular. Eve fica desapontada com a notícia, pois seu marido ainda não mostra sinais de melhora, mas espera que eles consigam. O casal então discute se deve comprar a casa, e Ray acha que o lugar é fantástico e que as crianças vão adorar. Ele também poderá fazer terapia com água em seu próprio quintal. Na cena seguinte, a família se muda para a casa, junto com seu gato de estimação, Cider. Mais tarde, Eve acompanha as crianças à nova escola, que também é seu local de trabalho. Apesar de ser seu primeiro dia na escola, Izzy consegue fazer amizade com um garoto popular chamado Ronin e se apaixona por sua aparência. Naquela noite, em casa, a família está ocupada limpando a piscina. Eles esvaziaram a água e Ray enfia a mão no ralo do fundo com a intenção de desentupi-lo. Mas, assim que o faz, algo corta sua mão. Os outros membros da família ficam horrorizados ao ver um estranho líquido preto escorrendo do buraco. Mais tarde, o funcionário da piscina chega para limpar o buraco e revela que o líquido preto de antes é, na verdade, água de uma fonte subterrânea. Não se trata de uma fonte qualquer, mas de uma fonte de bem-estar, que faz maravilhas para a pele. Depois que os funcionários da manutenção vão embora, a família não perde tempo e mergulha na piscina. Enquanto a mãe joga moedas na piscina de forma divertida, as crianças conseguem recuperá-las do fundo. Ray também aproveita a experiência, sentindo menos cansaço dos músculos na água. Ao vê-lo feliz depois de tanto tempo, Eve se sente aliviada. Naquela noite, porém, seu humor muda rapidamente, pois ela precisa passar um cheque muito grande para o terapeuta deles. Para aliviar seu humor, Eve decide dar um mergulho sozinha. Ela mergulha na piscina e entra na água, mostrando suas habilidades excepcionais. Ao nadar, no entanto, ela vê seu marido do lado de fora, antes de ele desaparecer. De repente, até as luzes começam a piscar, fazendo com que ela saia correndo da água. Eve entra na casa e descobre que todos estão dormindo. Quando Ray acorda, ela pergunta se ele estava na piscina, mas ele diz que não. Isso faz Eve se encolher e sugere consertar as luzes da piscina amanhã. Enquanto isso, vemos Cider relaxando na piscina. Enquanto ele olha cuidadosamente para a água, o mesmo barco de brinquedo de antes aparece e começa a se movimentar sozinho pela piscina. De manhã, o gato desaparece e sua coleira é encontrada flutuando na piscina. Mais tarde, Ray abre os curativos em sua mão e descobre, para sua surpresa, que o corte cicatrizou, sem deixar cicatrizes.
Para garantir a segurança deles, Elliot e Ray cobrem a piscina. Naquela noite, Eve acorda abruptamente e percebe que seu marido não está ao seu lado. Quando olha pela janela, ela o encontra nadando na piscina e fica surpresa ao ver como ele sabe nadar bem, apesar de sua condição. Na manhã seguinte, seu marido vai ao hospital para outra série de exames. Após alguns exames médicos extensos, seu terapeuta revela algo chocante. Acontece que a condição de Ray melhorou além das expectativas. O casal fica entusiasmado com a notícia e Ray atribui a recuperação à terapia com água. No mesmo dia, Elliot se aproxima de Ray na garagem e lhe entrega um pote cheio de moedas, dizendo-lhe que quer brincar de buscar as moedas debaixo d'água. Como Ray está determinado a se recuperar rapidamente, ele simplesmente faz uma carinha sorridente em uma das moedas e pede a Elliot que nade sozinho. Depois disso, Elliot coloca a moeda em um brinquedo e mergulha. Quando ele está submerso, alguém começa a jogar moedas na piscina. Elliot não encontra ninguém do lado de fora e acredita que é seu pai, então ele pega todas as moedas com alegria. No entanto, parece que as moedas são jogadas em uma parte mais funda da piscina. Isso continua por um tempo e, em um determinado momento, ele percebe que há alguém do lado de fora, mas não há ninguém lá. Ele então ouve que alguém está em cima do trampolim, mas não encontra ninguém. De repente, ele ouve uma garota pedindo ajuda e ela parece estar falando de dentro de um dos purificadores. Ela diz que seu nome é Rebecca e que está procurando sua mãe. A garota lhe entrega seu brinquedo e, quando Elliot tenta pegá-lo, acontece isso. O garoto fica assustado e conta à mãe o que aconteceu, informando que o nome da garota é Rebecca e que ele estava procurando a mãe. No entanto, não há ninguém por perto, como de costume, o que os deixa confusos. Mais tarde, Ray é informado sobre o estranho acontecimento, mas acredita que é apenas a imaginação do garoto, pois ele ainda não tem amigos. Para aliviar a situação, ele anuncia que haverá uma festa na piscina no fim de semana, para a qual todos os vizinhos e amigos serão convidados. No dia seguinte, toda a família vai ao treino de beisebol de Elliot. O garoto parece ter medo de rebater por ser filho de um ex-jogador de beisebol, mas, com o incentivo de todos, ele consegue fazer um bom strike. O técnico pede a Ray que tente, e ele concorda. Na primeira tentativa, ele erra completamente o arremesso e, na segunda, leva um tombo constrangedor. Na terceira tentativa, no entanto, ele imagina a piscina, o que surpreendentemente o deixa mais lento. Ele acerta a bola com tanta força que ela se quebra e acaba voando para o centro das atenções. Isso deixa todos, inclusive sua família, em choque, que aplaude sua habilidade. Naquela noite, os pais decidem ir jantar, pois Ray está se sentindo muito bem. Quando eles saem, Izzy aproveita a oportunidade para convidar seu namorado, Ronnie. Os dois mergulham na piscina e se divertem muito. Eles brincam de Marco Polo. Um tem que fechar os olhos e encontrar a próxima pessoa usando as palavras Marco e Polo. Quando chega a vez de Izzy, Ronan decide fazer uma brincadeira com ela. Ele sai da piscina e a deixa sozinha. De repente, as luzes começam a piscar e Izzy começa a ouvir a palavra Polo vinda das proximidades. Em seguida, vemos uma entidade circulando em torno dela várias vezes, mas quando Izzy finalmente abre os olhos, ela desapareceu. Pensando que o Ronin a está provocando, ela mergulha na água para procurá-lo, mas, surpreendentemente, não chega ao fundo. Nesse momento, a entidade aparece debaixo e agarra sua perna, mas, felizmente, Izzy percebe uma pequena abertura no topo, pela qual ela consegue chegar à superfície da piscina. Ronin a ajuda a sair da água e ela fica chocada quando ele diz que ela esteve sozinha o tempo todo. Antes que Izzy possa dar qualquer outra explicação, seus pais chegam e Ronin foge. A cena então muda para a festa na piscina, onde muitas pessoas estão reunidas, incluindo a agente imobiliária Kai. Do lado de fora, o filho do treinador se aproxima de Ray e lhe pede um autógrafo. Ray o autografa com prazer e pergunta ao garoto se ele quer se divertir um pouco. Quando ele aceita, Ray o carrega nas costas e os dois se enfrentam contra outra equipe na piscina. Na cozinha, Eve pergunta a Kai por que a piscina não está sendo usada pelos antigos proprietários há muito tempo. A agente imobiliária tenta evitar a pergunta, mas quando Eve insiste em saber a verdade, ela finalmente fala. Kai revela que, décadas atrás, uma garota se afogou na mesma piscina. Ela afirma que foi um acidente e que não há motivo para preocupação. Do nada, Eve pergunta se o nome da garota era Rebecca e Kai fica surpresa por Eve saber o nome da garota. Lá fora, a batalha entre as duas equipes fica intensa. Ray e o garoto vão fundo e, de alguma forma, conseguem vencer. Mas, nesse momento, um líquido preto sai do ralo inferior e entra na boca de Ray. Ele possui Ray, agarra-se firmemente às coxas do garoto e segue lentamente em direção à parte funda da piscina. Quando parece que ele está prestes a morrer, o pai vê sua mão e mergulha rapidamente. Os dois são salvos e o treinador fica em choque quando percebe as marcas das mãos nas coxas do filho. Ray também sobrevive ao acidente, mas por pouco. A festa se transformou em uma tragédia e, mais tarde, a polícia chega ao local para investigar. Eve se desculpa pelo acidente e explica que seu marido impediu o garoto de jogar por causa de sua doença neurológica. O treinador decide não prestar queixa, mas ele e sua esposa não querem mais ver Ray perto do filho. Consequentemente, Eve reúne sua família no carro porque não quer mais viver nessa casa. Ela acredita que há algo errado com a piscina, mas Ray acha que sua teoria é ridícula.
A família tenta ir embora, mas, de repente, Rei começa a tossir. Suas veias se dilatam e ele vomita um líquido preto, o mesmo que vimos sair da piscina. Parece que a piscina não o solta e a família volta a entrar na casa. Enquanto descansa, Rei expressa seu desejo de entrar na piscina. Quando ele continua insistindo, Ivy fica assustada e sai, drenando toda a água da piscina. No dia seguinte, ela conduz uma investigação online sobre a casa, que revela informações chocantes. Não apenas Rebecca, mas muitas outras pessoas morreram naquela mesma piscina. Desesperada por respostas, Ivy vai até a residência dos Summers, onde a mãe de Rebecca ainda mora. Ao chegar, a senhora idosa Lucy lhe dá as boas-vindas. Ela mora sozinha na casa e se gaba de que seu filho, Thomas, é embaixador da USAID em Washington. No entanto, Ivy vai direto ao ponto e lhe faz perguntas sobre a piscina e sua filha Rebecca. Essas perguntas perturbam profundamente Lucy, que começa a tossir vigorosamente. Também notamos lágrimas negras caindo de seus olhos, indicando que ela está possuída. Aqui ela começa a contar a verdade sobre a piscina. Há muito tempo, antes de a casa ser construída, havia uma fonte de cura no local. Ela era mágica e podia satisfazer os desejos mais profundos das pessoas. No entanto, ela exigia sacrifícios regulares para continuar a ser oferecida. Lucy revela que seu filho, Thomas, estava muito doente, mas a água o curou e ele agora é um homem bem-sucedido. Ivy então pergunta o que aconteceu com Rebecca, e a idosa responde que ela teve que ir embora. Em um flashback, vemos que, quando Rebecca estava se afogando, Thomas ouviu seus gritos. Ele tentou ajudá-la, mas Lucy trancou a porta do lado de fora. Lucy diz a Ivy que ela não precisa se preocupar com o marido, pois será ele quem receberá o desejo. Ela pede ajuda à idosa para acabar com essa loucura, mas Lucy começa a tossir novamente e todo o seu rosto fica coberto por um líquido preto. A fonte próxima também está pingando a mesma substância e Ivy fica assustada e foge imediatamente do local. Em casa, Rei está tomando banho quando seu corpo é subitamente tomado pela entidade. No mesmo momento, Elliot ouve o gato se dermiar na piscina e vai procurá-lo. Vemos que a piscina, antes esvaziada, está cheia de água novamente e Elliot vê se der no balão inflável, então ele tenta alcançá-lo. Mas, assim como antes, ele é arrastado para a água por uma entidade assustadora. O motor que automatiza a cobertura da piscina também começa a se mover por conta própria, prendendo-o lá dentro. Quando toda a esperança parece perdida, mamãe chega ao local e quebra o motor. Sem perder tempo, ela mergulha na água para salvar Elliot. Ao chegar ao fundo, ela encontra um buraco que leva a um abismo infinito. Ivy então chega à superfície, amarra a mangueira do lado de fora para obter oxigênio e mergulha novamente. Enquanto isso, Izzy corre para dentro de casa para ligar para o 911. Ela pega o telefone para fazer a ligação, mas seu pai aparece de repente em seu estado de possessão e joga o telefone fora. Izzy, aterrorizada, consegue escapar, mas Rei está determinado a pegá-la. Dentro da piscina, Ivy se aprofunda na fonte e acaba encontrando seu filho. Mas quando ela se prepara para sair, várias entidades a cercam, assustando-a até a morte. Ivy não desiste porque sabe que o tempo está se esgotando para seu filho. Com grande determinação, ela consegue escapar das entidades, mas agora o próximo desafio é encontrar a saída correta. De repente, aparece a entidade Rebecca, que tem a moeda com o sinal do sorriso. Ela joga a moeda e ela aponta o caminho para a piscina. Seguindo essa direção, Eva finalmente consegue chegar à superfície. Ela sai da piscina e tenta reanimar seu filho inconsciente. Pouco tempo depois, Rei se aproxima dela por trás com um olhar demoníaco, então ela pede que ele a ajude. Em vez disso, ele a agarra pelo pescoço e a levanta, mas, pouco antes de matá-la, Izzy o acerta pelas costas com seu taco de beisebol. Izzy implora para que ele volte e Rei começa a ter visões de todos os bons momentos que teve com sua família. Por fim, o líquido preto é vomitado e Rei volta ao seu estado normal. Elliot também recupera a consciência, mas quando a família tenta levá-lo embora, suas veias começam a inchar. A piscina não permite que ele saia. Ao ver isso, Rei percebe que a piscina precisa de um sacrifício, então decide fazer o impensável. Ele caminha lentamente para dentro da piscina até ser completamente engolido pela água. A visão perturba sua família, mas não há nada que eles possam fazer para salvá-lo. Assim que Rei desaparece, seu filho vomita o líquido preto e volta ao normal. Após esse incidente, a família enche toda a piscina com areia. Eles decidiram continuar aqui, pois sabem que, se forem embora, outra família virá e o ciclo se repetirá. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.